Salve, rapaziada, estamos aí junto mais uma vez tentando diversificar os nossos cenários para mais uma aula do nosso canal Geomundo. Para a aula de hoje, separei aí um tema importante dentro da geopolítica da América Latina, que é para a gente falar um pouco sobre as instabilidades políticas e sobre toda a situação que vem sendo enfrentada pela Colômbia nos últimos anos, né? Para a gente compreender um pouco mais disso aí, mais uma vez, vamos junto! Bom, galera, então é isso aí. Antes de começar a nossa aula, a gente sempre reforça então aí o apoio de vocês é fundamental para a manutenção aí do nosso canal. Inscrevam-se, ajudem mais uma vez, peço a vocês a divulgar a ideia, né? A turma que está aí parada pela quarentena, vamos colocar esse pessoal para se movimentar, e quem já está aí no ritmo, né? Não vamos parar não, valeu? Então inscrevam-se aí, né? Compartilhem a ideia e ativem o sininho aí, porque a cada nova aula vocês serão notificados. Para a aula de hoje, então, peguei um tema da geopolítica da América Latina, que é um tema que não deixa de estar muito dentro das atualidades aí também, que é um pouco sobre a Colômbia. Colômbia, um país sul-americano, que na atualidade representa a terceira maior economia do território da América do Sul, né? Dentro da América do Sul é a terceira grande economia, e o segundo país mais populoso, logo após o Brasil. A Colômbia tem a segunda maior população sul-americana. Um país que muito fascinante sob vários aspectos, né? Primeiramente porque é um país caribenho ao norte, é um país andino a oeste e um país amazônico a leste. Então ele tem as três partes, né? Amazônia, Andes e Caribe. É uma economia pautada na atividade mineradora, onde se destaca muita produção de esmeraldas, principalmente. Na agropecuária também amplos destaques, especialmente com a produção de café, para muitos considerado aí o café de melhor qualidade no mundo, do café colombiano, embora em volume percam para a produção brasileira, mas em qualidade é um café excepcional, fatores determinados por altitude, solos, etc. Também indústrias mais tradicionais, um país que não tem tantas indústrias modernas, mas as indústrias tradicionais se destacam bastante também. E além do turismo, né? Por causa dessa variação aí andina, Caribe, Amazônia, o turismo também se faz uma atividade importante ali dentro do território colombiano, que ainda tem um grande gerador de riqueza, que uma atividade, infelizmente, uma atividade ilícita, que é o narcotráfico. Narcotráfico na Colômbia, que nesses últimos tempos aí tem movimentado cifras em torno de 5 a 6 bilhões de dólares por ano, inclusive levando o país a um quadro de convulsão social, de muitos conflitos internos também. E o país também da Colômbia, antes da gente aprofundar um pouco mais essa situação do narcotráfico, é um país ainda que tem um histórico recente e, né, desde sempre aí, de nunca ter sido governado por partidos de esquerda, né? Desde 99, quando a Venezuela elege Hugo Chávez, isso vai desencadear uma onda vermelha, né, de partidos esquerdistas na América do Sul. A Colômbia mantém-se firme como o único país que não teve uma experiência com governos de esquerda, tá? Ela até hoje sempre comandada pela direita, por essas e outras aí, considerado pelos Estados Unidos o aliado mais fiel dentro da América do Sul. E nesses últimos tempos aí, na verdade, a Colômbia ela só foi deixando mais evidente os grandes problemas que ela sempre apresentou. É um país com grandes contrastes sociais, a desigualdade social ela salta aos olhos, tão grande quanto ou talvez até pior do que no Brasil. Ali quem é rico é muito rico, quem é pobre é muito pobre, e essas desigualdades elas foram sendo construídas ao longo de anos e anos de governos ineficazes, de governos que fizeram políticas que de fato, a exemplo da Venezuela, quase sempre privilegiaram as elites ligadas ao agronegócio, as elites de empresários, né? E acabou que a população mais carente da Colômbia, ela sofre um histórico de negligência e de desprezo por parte do governo aí, tá? Por causa desse grande contraste social, em 1964 surgiu a FARC,
que é a Força Armada Revolucionária da Colômbia. Esse movimento, tá, gente, da Farc surge como uma guerrilha de esquerda, com orientação marxista e fortemente inspirada na Revolução Cubana de 1959. A exemplo da Revolução Cubana, a Farc tinha por intuito fazer uma revolução armada, destituir o governo de direita, apoiado pelos Estados Unidos, e a partir de então eles assumirem o comando do país para fazer ali efetivamente uma revolução socialista com reforma agrária, com redistribuição de riquezas e fazer as mudanças que eles julgassem ali necessários. Então, de 64 entrando aos anos 70 até o início dos anos 80, as Farc não conseguiram resultados efetivos com isso, embora tenham tido um grande apoio popular nos primeiros momentos, né, da guerrilha, e devido a uma série de tentativas fracassadas, né, vamos dizer assim, de tomar o poder e fazer como os guerrilheiros de Cuba fizeram na ilha, né, na ilha da América Central, as Farc foram perdendo força, foram perdendo apoio e acabaram se desvirtuando do seu objetivo central. De uma guerrilha de esquerda, marxista, as Farc começam na década de 80 a promover crimes como sequestros de pessoas ligadas à elite colombiana, mediante esses sequestros, né, que é para onde eles levavam os reféns para a região amazônica, que é a área de atuação da Farc, e em alguns períodos eles já chegaram a ter 800 reféns sob seu controle nas regiões amazônicas ali. Libertavam essas pessoas que, como eu disse, eram pessoas do agronegócio, de empresas e tudo, filhos, né, ou esposas ou parentes, né, das elites colombianas, eram libertados apenas após ou mediante ao pagamento de altíssimos resgates. Esses resgates eram pegados ali pela Farc para investir em armas e para deixar o grupo ainda com maior poder, assumindo quase que um papel de Estado paralelo, controlando grande parte da região amazônica. Então, outra situação, tá, gente, surge, né, no início dos anos 80, quando o cartel de Medellín, controlado pelo famoso narcotraficante Pablo Escobar, propõe às Farc uma parceria, um acordo onde as Farc ajudavam com seus guerrilheiros a proteger as plantações ligadas ao narcotráfico, evitando que o exército colombiano destruísse, né, e queimasse essas plantações, e logo as Farc ajudam também no processo de transporte, beneficiamento, atravessamento da droga, tornando-se, aspas, aí, quase sócios, né, do cartel de Medellín e do Pablo Escobar. Com isso, então, gente, muita grana está entrando nas Farc, e essa grana é investida mais e mais em armamentos e investida na guerrilha. O país vai se tornando muito instável. De uma guerrilha de esquerda, a Farc agora passa a ser tratada quase que mundialmente como um grupo terrorista, criminoso, e nessa situação toda aí o país vive uma situação de muita violência, de muita instabilidade. Isso atrapalha a economia, atrapalha o turismo, né? O país vive realmente refém da violência imposta pelas Farc. Até que nos anos 2000, o Plano Colômbia, implementado pelo presidente Álvaro Uribe, que comandou o país do início dos anos 2000 até 2010, Álvaro Uribe se destaca por ser um presidente que realmente pegou essa coisa do enfrentamento à guerrilha, contando com o apoio norte-americano, o que fez a coragem dele ainda ficar maior, né? Um apoio militar, um apoio financeiro, e com isso o exército colombiano é treinado para combater e, de fato, inicia-se o governo de maior coragem ao enfrentamento à guerrilha e ao narcotráfico. Com os anos do governo Uribe, as Farc já têm perdas importantes, líderes importantes, alguns dos criadores importantes das Farc são mortos em combates diretos com o exército colombiano, tantos foram presos, e ao término do segundo mandato Uribe, pela impossibilidade dele ter um terceiro mandato seguido, Juan Manuel Santos é um político apoiado por Álvaro Uribe, é eleito pela popularidade que Uribe teve, né? E o Juan Manuel Santos, de 2011 a 2018, também teve 2 mandatos e deu sequência à política de enfrentamento à guerrilha iniciada pelo Álvaro Uribe. Nesse momento, né, gente, o cartel de Medellín já havia se desmantelado depois da morte do Escobar nos anos 90. O cartel de Cali agora é que controla o narcotráfico, contando ainda com o apoio das Farc. Mas, mais uma vez, né, gente, o governo Santos tem grandes avanços, grandes conquistas no enfrentamento à guerrilha da Farc. O grupo vai se enfraquecendo muito, até que em 2016
né, de tão enfraquecido que ficou, isso acabou abrindo um caminho para um acordo histórico de paz entre o governo da Colômbia e as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. Esse acordo nasce final de 2016, onde o governo colombiano, através dos Santos, promete a anistia aos guerrilheiros das Farc, àqueles guerrilheiros que não haviam cometido crimes graves. E, em troca disso, a Farc promete interromper e definitivamente interromper aí a guerrilha e a luta armada. A partir de então, prometendo voltar para uma luta política, basicamente se relacionando com os partidos de esquerda e tentando resgatar um pouco da sua origem, né, que foi ali, né, dentro da ideia marxista, da ideia de fazer uma revolução diferenciada. Ok? Esse acordo ele é tão bem visto e comentado por tantos países do mundo que Juan Manuel Santos recebeu o Nobel da Paz em 2016 em função desse acordo que até agora tem se mostrado relativamente efetivo. O cartel de Cali, que é o cartel que controla o narcotráfico, também enfraquece um pouco sem o apoio das Farc, e a Colômbia vai caminhando para um momento agora um pouco, quem sabe, mais tranquilo, tá? Então, um país ainda que vive suas instabilidades, os seus grandes contrastes socioeconômicos, mas que agora pelo menos se vê um pouco mais tranquilo com essa situação toda. Bom, galera, tentei fazer um apanhado aí da Colômbia de uma maneira mais breve, né? As nossas aulas não se estenderem tanto, né? Para não ficar cansativo para vocês. Espero que tenha sido tudo bem compreendido. Qualquer dúvida também e tal, podem colocar nos comentários aí que eu vou respondendo com o maior prazer, tá bom? Me despeço por aqui, deixando um grande abraço a todos e mais uma vez agradecendo pelo apoio, né, que todos têm me passado aí ao longo desse período aí que a gente já está com o canal Geomundo, né? Reforço mais uma vez que é com muito prazer e muita alegria que a gente tem gravado essas aulas aí, disponibilizado, está sendo muito bacana para mim aí também. Valeu? Hoje eu estou no improviso aqui, eu estou sem a minha câmera que é a Júlia, mas eu acho que vai ficar legal aí. Tá bom? Um abraço, tchau, tchau.